As mortes continuam. Emily vê uma espada caída ali perto e pula na direção dela. A espada do Calisto fica a centímetros do pescoço do segundo príncipe. Calisto cumprimenta a Imperatriz e o Marquês Ellen. Eles perguntam o que o Calisto está fazendo naquele palácio sagrado e mandam ele largar a espada. O príncipe diz que estava se perguntando o que sua mãe e seu único irmão estavam fazendo naquele palácio sagrado. Mas então ele vê algo e comenta que eles estavam belamente arrancando a divina cabeça do imperador. Calisto estava disposto a ouvir as últimas palavras do irmão, mas depois de ver isso, agora ele está irritado. A rainha pergunta se ele finalmente se afeiçoou ao pai e diz para ele não pensar que ela não sabia que ele também estava morrendo de vontade de matá-lo. Calisto diz que esse é o problema. Eles roubaram o desejo de longa data dele. Não há o que ser feito. Então Calisto terá que resolver isso com os corpos deles. Enquanto isso, Emily está usando a espada para cortar as cordas que a prendem. E por fim, ela consegue se soltar. Em seguida, ela tenta acordar as crianças que ainda estão sonolentas. Penélope se empolga com isso. Como esperado, a empregada pessoal dela. Agora Penélope tem que fazer sua jogada. A Yvonne está no quarto que o Clay saiu. Graças ao Calisto, ninguém irá conseguir parar Penélope. É agora ou nunca. Yvonne comenta que parece que a Penélope está ali. Aquele príncipe herdeiro também está colocando bastante esforços, mas é tudo um desperdício. Derek começa a dizer que, assim como ela falou, ele está coberto de falhas. Ele estava desiludido esse tempo todo e arruinou tudo. Pelos últimos 10 anos, ele teria feito qualquer coisa para ver a Yvonne novamente. Se a criança que ele perdeu voltasse à vida... Mas por conta desse desejo tolo, ele perdeu algo que nunca mais poderá ter novamente. Dizer que ele estava sendo usado pela Yvonne é uma desculpa covarde. Derek não pode sequer negar seus próprios segredos vergonhosos que não tem nada a ver com ela. Mas como Yvonne disse, se tem algo que ele pode fazer como irmão dela, é assistir o último suspiro do inimigo da irmã dele. Só que, sem muito esforço, Yvonne agarra o pescoço dele e o joga longe. Ela diz que, claro, se ele puder. Não importa se ele está sendo sincero ou não, já que nada mudará. Será o mesmo de antes. Penélope entra na sala correndo e gritando o nome da Yvonne. Yvonne abre o orbe, onde está o canino do dragão dourado. Dessa vez, tudo que ela deseja se tornará realidade. Calisto percebe que a Yvonne abriu a porta para um santuário subterrâneo que só pode ser aberto pela ordem do imperador. Yvonne vai fazer algo lá embaixo, então manda Penélope o seguir. Só que alguém chama Penélope, e quando ela olha, se depara com Raon atacando a empregada e as crianças. Quando Calisto se vira, Penélope não está atrás dele. Yvonne informa que a Penélope está com as mãos ocupadas, então ela não seguiu. Calisto percebe que a Yvonne fez alguma coisa. Yvonne está parada em frente a um dragão. Ela está surpresa, pois a tumba do dragão dourado das lendas estava sendo escondida abaixo do Palácio Real. Calisto diz não saber como ela descobriu sobre o santuário, mas ali não tem para onde correr. Ele ouviu sobre o plano dela pela Penélope. Tentar libertar o selo ou o que quer que seja. Calisto informa que vai matar até o último desses desgraçados lilianos. Yvonne diz que é um infortúnio, mas não há necessidade. Só se pode usar o dente canino do dragão dourado uma vez. Ele sabe disso também, já que é da realeza. Calisto pergunta o que ela está planejando. E Yvonne responde que o dente do dragão dourado é a essência do milagre de ressuscitar os mortos. Ela não vai desperdiçar isso para libertar o povo dela, que só ficará em seu caminho. Ela vai colocar esse poder
dentro daquele corpo. Voltando para o Raon, a lavagem cerebral da Yvonne não foi desfeita. Com lágrimas nos olhos, Raon diz que o mestre se foi. Ele causou a explosão e Vinté morreu por sua culpa. Emily manda Penélope ir, que ela cuida daquilo. Mas como Penélope pode simplesmente ir embora? Ela ainda nem conseguiu o espelho de volta. Isso está deixando ela louca. Penélope grita para o Raon acordar. Ele está sendo controlado. Isso não aconteceu. Raon diz que precisa assumir a responsabilidade pelo bem de seu mestre. Ele vai matar todos os Leylianos do mal. Mas então, levantando sua varinha, a menina com máscara de porco diz que a senhorita falou para ele acordar e joga uma magia nele, fazendo derrubar o cajado e cair desmaiado. O menino com máscara de gato pergunta se não confiscaram todas as varinhas deles. E a menina diz que ele é estúpido. Os alunos do melhor mago do Império sempre devem ter uma varinha em mãos. Ela diz isso enquanto mostra não uma, mas 4 varinhas. Impressionados, os outros animais dizem que ela é a melhor, e Penélope percebe que tudo foi resolvido. Uma das crianças pergunta se ela é aquela que os ajudou a encontrar aquela relíquia na loja, e Penélope confirma. Então eles perguntam se o dono da loja está realmente morto. Penélope se desculpa, pois ela não tem certeza disso. Mas ela pode ser capaz de salvar o mestre deles depois que tudo isso acabar. Para selar a Leliana, Penélope precisa do espelho ancestral. Mas como ela pode lutar com a Yvonne se ainda não conseguiu recuperá-lo? Alguém chama ela, e quando ela olha, vê que é o Derek sentado no chão. Só que o mais importante é o que tem nas mãos dele, o espelho. Ele manda ela pegar aquilo. Confusa, Penélope pergunta como, e ele questiona qual é o problema com a expressão dela. É por ser a primeira vez que ele dê algo que ela quer? Ele explica que pegou mais cedo e questiona se foi isso que a Penélope usou para lutar no jardim. Ele a chama de Penélope Cart, mas uma tosse interrompe sua fala. Penélope diz não saber o que mais ele tem a dizer, mas ele pode contar depois. Ela não tem tempo para escutar no momento, e ele não está no melhor dos estados. Ela diz para Emily que está com pressa, então deixa o jovem duque com ela. O duque e os cavaleiros imperiais estão vindo nesse exato momento. Emily deve se juntar a eles, entregar o jovem duque e conseguir proteção. Penélope diz para as crianças que elas deveriam ir para um lugar seguro também, e pergunta se elas sabem usar magia de teleporte. As crianças dizem que sabem e ativam a magia. Eles se verão novamente e darão a lição no Raon se ele ficar estranho de novo. Penélope diz para Emily que é bom vê-la de novo, e a empregada pergunta se a Penélope realmente não vai com ela. Penélope responde que ainda tem algo a fazer. Está na hora dela capturar a verdadeira vilã. Emily dá um abraço apertado na Penélope, enquanto pede para ela ter cuidado. A vilã deve morrer, e elas, as boazinhas, devem sobreviver. Penélope apenas pensa que elas não são as boazinhas. Depois, Emily ajuda a levantar o Derek, só que ele segura o pulso da Penélope e começa a dizer que com aquele espelho ela deve... Mas ele não termina a frase, apenas solta o pulso dela e vai embora. Está na hora da Penélope ir também. Ela não pode perder mais tempo. Atrás dessa porta está a Yvonne. E o Calisto? Penélope vai perguntar se ele já derrotou a Yvonne, mas ele apenas a puxou, mandando ela correr. Agora! O chão começa a rachar, e em meio às pedras, Penélope enxerga enormes garras. Yvonne está em cima do dragão, que ruge ferozmente, causando caos e destruição. Aquele é o dragão dourado. Yvonne consegue sentir sangue quente fluindo por seu corpo. É uma sensação bem diferente de quando ela era apenas um cadáver.
Esse é o poder do dragão dourado que pode trazer os mortos de volta à vida. Isso faz a Ivone querer agradecer ao Vinté por ter voltado no tempo. Graças a ele, dessa vez, ela pode usar o canino do dragão dourado. Em pensar que ter um corpo saudável seria tão bom. Penélope pergunta ao príncipe o que aconteceu no porão. E ele responde que houve um imprevisto nos planos deles. Em vez de libertar seu povo com o canino do dragão dourado, aquele monstro trouxe seu corpo de volta à vida. E, graças à imensa força vital do canino, o poder sinistro de Layla foi fortalecido, ao ponto de que os restos do dragão dourado, que estavam no porão, pudessem ser usados como monstro. Nesse caso, o plano de selar a Ivone... Mas Calisto manda ela esquecer esse plano. Eles não têm tempo. Precisam fugir. Só que, pro azar deles, o dragão está preparando uma bola de fogo em sua boca. Porque parece que isso já aconteceu antes. Penélope pensa em água, em magia de gelo, mas já é tarde demais. No entanto, o impacto não vem. Penélope pede pro Calisto abrir os olhos. Eles estão sendo protegidos do fogo por uma barreira mágica. Calisto pergunta se eles já se encontraram no pós-vida, mas Penélope responde que, infelizmente, eles ainda estão ali e manda ele olhar. A rosa que floresceu no subconsciente do Vinté era essencialmente uma cristalização da mana dele. Em um momento de perigo, ela irá lançar um feitiço de proteção uma vez na Penélope, e o gatilho do feitiço é o grito da Penélope. Calisto percebe que então esse era o feitiço de proteção que ela estava falando. Penélope explica que é uma ferramenta mágica que o Marquês Verdade deu a ela. Calisto se lembra que ela também tinha um colar que mudava de cor. Penélope sempre diz que não precisa dos presentes do príncipe, mas pega tudo que o Vinté dá. A roça se desfaz e Ivone fica surpresa ao ver que eles ainda estão vivos. Então ela percebe que a Penélope pegou o espelho de volta. E se pergunta se a Penélope usou magia antiga para fazer um escudo. Mas quem se importa? Nenhum humano nunca sobreviveu contra um dragão. E Ivone só precisa esperar até que tudo isso acabe. Ela não precisa daquilo. Então, jogando o dente na boca do dragão, ela manda ele protegê-lo. Assim o dragão engole o dente. Penélope vê a Ivone indo embora e grita o nome dela. Ela não sabe para onde a Ivone está indo, então fala algumas palavras na língua antiga. Mas protegendo ela do dragão, Calisto pede que ela fique quieta. O dragão quebra o castelo e sai para o lado de fora. O Duque fica surpreso ao ver o dragão das lendas, enquanto Reynard está incrédulo, pois primeiro foi um louvo-a-Deus gigante e agora é um dragão. Penélope pergunta para o príncipe se ele está bem, pois o teto desabou do nada. O príncipe responde estar bem. Quando ele está com ela, experiencia muitas coisas. Penélope pergunta se ele não gosta, mas ele diz que não disse isso. Ele disse que a vida dele fica mais animada. Calisto manda a Penélope seguir a Layla. Penélope pergunta por que ela. E Calisto comenta que eles têm um convidado indesejado, o Iclais. Iclais diz que toda vez que procura Penélope, ela está com o príncipe. No Jardim do Duque, no pântano e até mesmo agora. Iclais correu que nem um maluco até o palácio para ver se ela estava em perigo. Penélope diz que eles já terminaram e manda ele se afastar, pois ela não pode mais. Mas Iclais interrompe, dizendo que já disse a ela que ele mataria o príncipe e tomaria ela, mesmo que ela se torne apenas uma casca. Penélope sente a vontade de matar do Iclais, e para proteger o Calisto, ela tinha uma magia de relâmpago. Mas Iclais desvia do feitiço usando apenas os movimentos. Calisto afasta Penélope e bloqueia o ataque do Iclais. Mas está difícil. Calisto está enfrentando todo tipo de canalha por causa de sua namorada famosa. Mas ele manda Penélope não se preocupar com ele e ir atrás da Layla. Penélope tenta se opor,
mas ele grita que eles não têm tempo. Eles precisam acabar com isso antes que aquele dragão maldito volte. Calisto vai tomar conta desse cara, então manda ela ir logo. Penélope se vira para ir, mas antes olha para trás, encontrando o olhar ameaçador do Iclais. Calisto pressiona, fazendo Iclais voltar sua atenção para ele, e pergunta como ele ousa tentar ir atrás da futura princesa herdeira. Enquanto isso, Penélope está subindo as escadas e mandando a Ivone parar. Ivone se vira, dizendo que a Penélope não deveria ter deixado o príncipe para ir atrás dela. Penélope não está ciente de que todos os humanos no palácio são reféns dela? Com o movimento da mão, Ivone controla o dragão e faz ele ir soltar uma rajada de fogo no jardim de flores onde o duque e o Reynard estão. Então Ivone volta a andar, enquanto diz que se a Penélope quiser fingir ignorância e ir atrás dela, pode tentar. Penélope percebe que a Ivone é realmente maligna. Então ela grita restringir na língua antiga. Nesse momento, as flores começam a se mover e simplesmente vão em direção ao dragão, o prendendo. Penélope não diz subjugar, e o dragão é jogado com tudo contra o chão. Todos ficam surpresos, e Penélope manda eles continuarem lutando. Os guardas dizem que pela sua alteza, a princesa herdeira. E Penélope pergunta o que eles acabaram de dizer. Mas ela está se tremendo toda, pois o dragão é muito poderoso para ela mantê-lo preso. Mesmo com magia antiga, ela não consegue segurá-lo por muito tempo. Mas e o Calisto? E Iclais continua dizendo que vai matá-lo, enquanto Calisto manda ele calar a boca e tentar se puder, enquanto dá uma cabeçada no Iclais. Penélope fez a mesma coisa antes, e eles estão do mesmo lado. Mas Calisto é muito traiçoeiro. Iclais se afasta atordoado, mas logo recupera o sangue nos olhos, e usando a vinha, quebra a espada do Calisto, o que deixa Penélope preocupada. Logo ela vê que a vinha está muito perto de atingir o Calisto, então grita congelar na língua antiga. A magia sai do espelho e vai a toda velocidade em direção a Iclais, que consegue desviar por pouco. Só que Penélope usou tanto poder que começa a se sentir tonta. A visão dela embaça depois de usar muita magia antiga de uma vez. A magia de aprisionamento do dragão dourado deve ter sido desfeita. Dito e feito, pois o dragão está vindo furioso em direção a Penélope.